A história se passa dentro de um jogo chamado The New Gate, que é o próximo passo da tecnologia e realidade, um lugar incrível que permite aos jogadores aproveitarem um gigantesco mundo como se fosse real, escolhendo entre raças como humano, elfo, dragão, fada, anão ou lorde. Os jogadores podem se juntar amigos em uma aventura onde podem derrotar criaturas poderosas, acumular fortunas infinitas através do comércio ou apenas se tornar um ferreiro e criar armas lendárias. Seja o que for, tudo que você pode imaginar está ao seu alcance nesse jogo, e é classificado como um RPG perfeito. No entanto, apesar desse jogo ser um sucesso, The New Gate se tornou alguma coisa muito perigosa, e desde então é impossível sair dele. E morrer dentro desse jogo também significa morrer de verdade no mundo real. O protagonista Shin, o jogador mais poderoso e profissional desse RPG, conseguiu garantir a sua sobrevivência graças à sua incrível experiência, tudo na esperança de um dia terminar esse jogo mortal. Ele está sempre acompanhado com seu grupo de 3 outros aventureiros. O garoto explora todos os cantos desse mundo virtual e enfrenta chefões cada vez mais perigosos. Ele está determinado a salvar as vidas dos humanos presos nesse lugar, mas durante um desses dias de aventura, o protagonista encontrou o guardião do portal, e mesmo após cortar as asas da criatura, ele se recuperava rapidamente, e focado em impedir essa regeneração, o garoto utiliza seu ataque perfurante para destroçar seu oponente, ganhando espaço para aplicar vários golpes que quase garantiram a vitória, mas o guardião continua se curando. Logo, o protagonista usa a dança da lâmina da lua para transformar sua espada em uma fonte de poder incomparável. Então ele acerta a criatura uma última vez e derrota o chefe final, e com essa vitória, o garoto Shin conquistou os títulos de Quebrador de Limites, Conquistador e Libertador. E após ter a chance de sair do jogo, ele dá uma olhada em sua lista de amigos. Ele viu que todos estavam finalmente saindo, um por um. Ele até esperou até que ele fosse o último a deslugar, mas no momento em que ele estava prestes a sair, um portal se abriu diante dele, lançando o garoto em um lugar desconhecido. E depois de tocar e sentir com suas próprias mãos as coisas ao redor, ele percebeu que esse lugar parecia muito real para ainda ser um mundo virtual. E analisando seus atributos, ele descobriu que todos eles estavam acima de 2000, embora o limite do jogo sempre fosse 999. Mesmo assim, ele mal podia esperar para ir embora. Só que tem um problema: o botão de sair não tá mais aparecendo no menu do jogo, e preocupado com seus amigos, ele diz que precisa voltar, mas o garoto percebeu que nem sequer tinha uma conexão com a internet. Então esse lugar aqui deve ser realmente o mundo real. Nessa situação, o garoto teve um pequeno surto de raiva, mas rapidamente fica posturado para resolver a situação mais calmo. O primeiro passo do garoto Shin foi usar seu item que o levava ao local onde sua base estava localizada, e seguindo o caminho indicado pelo pássaro mágico, ele encontrou as muralhas de uma casa que nunca tinha visto antes. Mesmo assim, ele conseguiu encontrar sua casa, e ao mesmo tempo, uma garota elfa estava em apuros, já que alguns vagabundos estavam atrás dela e de sua mestra para conseguirem informações secretas. Eles levaram a garota elfa embora, mas de repente um javali gigante surgiu da floresta e fez os homens fugirem desesperados. Quando a criatura estava prestes a acabar com a elfa, o protagonista matou a criatura e percebeu que era capaz de controlar a intensidade dos feitiços que queria usar. Aparentemente, o peso de um ataque físico retorna para ele, e mais tarde a garota elfa agradeceu por tê-la salvado e se apresentou como Tiera, que aqueles homens haviam capturado para irem atrás de sua mestra. Ela diz que Shiene é o nome da sua mentora. Nisso, o protagonista se lembra dessa linda mulher elfa de cabelos prateados, que era uma das personagens de suporte do seu antigo grupo no jogo. E depois de pensar sobre a sua base chamada Santuário da Lua ainda estar nesse novo mundo, ele pergunta onde a elfa Shiene poderia estar, mas a garota Tiera não está disposta a revelar a localização da sua mestra tão facilmente. Afinal de contas, ela mal conhece o rapaz à sua frente. No entanto, como ela é responsável por cuidar da loja e entregar as mensagens à sua mestra, ela permite que Shin entregue pelo menos uma mensagem para Shiene, e cada uma delas vai custar 1000 joias. Porém, o protagonista não faz ideia do que seja isso daí que ela tá usando como dinheiro, e só tem moedas raríssimas na mão. A garota elfa então pergunta se ele pegou essas moedas de algum baú de itens, pois apenas alguns membros da realeza e anciões são capazes de usar esse tipo de baú. Além disso, as moedas de ouro sagradas têm o poder de invocar feitiços, o que torna elas com um valor próximo de 100 milhões de joias. Nosso protagonista então se lembra que dentro do jogo, uma moeda de ouro sagrada é quase como se fosse troco de pinga, já que todo mundo tinha. E curiosa, ela pergunta quem diabos é esse moleque aqui na frente dela, e ele responde que é apenas um simples aventureiro. E de acordo com as estatísticas dele, ele é de uma raça chamada Humano Superior. Tiera responde que os humanos superiores estavam extintos, e que restaram apenas os humanos comuns. E segundo o que ela ficou sabendo, existiam apenas 6 humanos superiores, que acabaram desaparecidos desde o grande dia da queda, que foi há mais de 500 anos. Esse foi um evento histórico que causou o desaparecimento em massa de inúmeras pessoas. Naquele momento, Shin se lembra de que após derrotar o guardião do portal, os nomes em sua lista de jogadores haviam desaparecido. E se um número tão grande desapareceu, trata-se de algo ainda maior. E juntando as peças, o protagonista descobre que esse mundo é realmente aquele mundo do jogo. Mas após se passarem 500 anos, o garoto Shin oferece uma moeda de ouro sagrada para a garota, como um sinal de amizade, e a elfa fica admirando o belo desenho da moeda que tanto desejava desde jovem.
Enquanto isso, o garoto Shin fica analisando a aparência do cabelo élfico da garota, e ao mesmo tempo, a garota comenta que essa moeda poderia ser muito útil para os elfos, já que essa raça usa muita magia. Tiera então descobre que a sua mestra mudou sua aparência com magia de ilusão. Tudo isso porque os elfos de cabelo preto são símbolos de má sorte, e essa cor de cabelo é famosa por atrair tragédias. Ela não sabia que estava sobre esse feitiço até o protagonista falar, e uma prova que o cabelo preto dá azar são os homens que atacaram ela momentos antes. E justamente por causa dessa simples cor de cabelo diferente, Tiera foi expulsa de sua vila, até que Xiene a resgatou, e em seguida, ela colocou uma barreira mágica ao redor da loja, fazendo com que Tiera vivesse em segurança pelos últimos 100 anos. E quando Shin pergunta pra ela sobre mais detalhes, ele descobre que antes dessa maldição, o cabelo dessa garota era prateado. Ela até se lembra de ter ouvido falar de um feitiço chamado Tom Amaldiçoado, mas felizmente para essa garota elfa, o protagonista revela que tem a habilidade de purificação, mas embora o feitiço tenha funcionado, nada mudou na aparência da garota, exceto por uma pequena mecha de cabelo. A garota elfa tinha cabelos prateados no passado, e depois de se deparar com uma pequena parte de seu cabelo original que não via há tantos anos, ela fica extremamente feliz, sem falar que aquela maldição atraía má sorte. Em seguida, Shin chama a garota elfa para atravessar a barreira mágica e promete protegê-la de qualquer perigo. Assim, ela finalmente consegue ultrapassar esse limite e caminha livremente pela floresta até alcançar uma bela vista de um campo. Ela chora diante da beleza do céu azul e de volta à base do Santuário da Lua, Shin avisa que vai visitar a cidade próxima em busca de seus companheiros perdidos, já que a cidade vizinha é um reino grande, com até membros da realeza. Tiera entrega uma carta de recomendação que vai permitir a ele evitar a fila de verificação, e antes da saída do protagonista, a elfa promete avisá-lo quando a sua mestra, Xiene, voltar. E depois de passar pela entrada da cidade, ele percebe que essa carta é realmente muito útil. E caminhando pelas ruas do reino, com um cara que conheceu no caminho, ele é levado até a Guilda dos Aventureiros, um excelente lugar para obter informações. Lá dentro, ele pede para se registrar como aventureiro, e a recepcionista pede que ele suba as escadas e vire à esquerda, até chegar em um balcão. O garoto faz isso e encontra uma recepcionista muito parecida com a outra. Ele descobre que a garota no andar de baixo é a irmã gêmea mais velha dessa aqui, e o seu nome é Celica, e a garota no andar de baixo é chamada de Cílica, e informa para Shin que ele deve pagar a taxa inicial para preencher a papelada. E infelizmente o cartão da guilda só vai ficar pronto amanhã. Então, o garoto aproveita o tempo para analisar o ambiente e percebe que tem muitas armas de ferro e cobre na guilda. Então ele conta que a qualidade dos itens do jogo eram muito melhores no passado. Nesse momento, Celica chega para servir o prato que o jovem aventureiro havia pedido, mas enquanto ele colocava comida em sua boca, ele conta que é muito difícil comer com alguém encarando ele. No entanto, a garota estava aqui para verificar se a carta de recomendação do Santuário da Lua era realmente verdadeira. O rapaz diz que não se importa de passar por mais uma verificação, mas ele adoraria terminar de comer antes de fazer isso. Só que na verdade ele não tá querendo dar de cara com o mestre da guilda, pensando que ele é um cara barra pesada. Porém, o protagonista não está com sorte, já que o mestre da guilda já estava de olho nele faz tempo, e dentro de um lugar mais privado, ele se apresentou como proprietário da guilda. E já foi direto ao ponto. Ele pediu para Shin mostrar a sua carta de recomendação, pois é necessário verificar se ela não é falsificada. O chefe então colocou uma carta verdadeira ao lado da carta do garoto, e com isso, ele confirmou que a carta não era falsa. O rapaz então diz que foi Tiera que entregou essa carta para ele, e o mestre da guilda então explicou algumas instruções que a garota elfa deveria ter dado para ele. Com essa carta, seria possível entrar em qualquer país sem passar por uma verificação, e ele também é aceito em todas as guildas. E no caso desse reino, permite até marcar um encontro com o próprio rei. Ter um item tão valioso em mãos leva muitos a roubá-lo, ou até mesmo matar para alcançar seus objetivos, e por isso, Shin deve garantir ao mestre que ele pode sim proteger essa carta. Caso contrário, é melhor ele destruí-la, antes que alguém acabe roubando. Mas o rapaz promete cuidar desse presente dado por Tiera, para honrar o nome da garota elfa. O chefe se levanta para cumprimentar o rapaz, depositando grandes expectativas nele como aventureiro de futuro. Mas antes de sair, o garoto precisa testar suas habilidades aqui mesmo, e no fim do dia, o rapaz está exausto de toda a correria, então ele planeja subir de nível assim que receber o cartão de aventureiro. No dia seguinte, ele acorda na pousada onde passou a noite, então ele percebe que mais uma vez acordou nesse mundo maluco. Quando ele volta para a guilda, ele agradece a Celica pela recomendação de trabalho, e a garota percebe as suas roupas novas. Ele diz que com elas, ele se sente muito mais livre para se movimentar, embora ele saiba muito bem que um aventureiro de nível baixo não deveria andar com aquelas roupas chamativas. A recepcionista então entrega o cartão de aventureiro e avisa que existem 9 níveis de aventureiro, de nível S até o nível G. Completar missões concede pontos para subir de nível, e os aventureiros podem aceitar missões de até 2 níveis acima do seu. Em seguida, o rapaz conta que vai fazer uma missão
expedição para coletar uma planta especial, um ingrediente famoso para poções, que depende muito da qualidade das folhas. Enquanto o garoto se afasta, a recepcionista observa que ele não parece ser muito forte, mesmo que o chefe da guilda tenha reconhecido ele por sua habilidade. E algum tempo depois, o garoto Shin está procurando pela planta. Ele passou simplesmente 3 horas observando a grama, mas então, de repente, uma criatura aparece se movendo em seu radar, que tem a capacidade de mostrar inimigos com intenções malignas. E em busca da criatura, ele avistou um monstro chamado Jack Caveira, que tem um nível altíssimo de 359, e ao ver uma carruagem destruída nas proximidades, o rapaz percebeu que o movimento estranho da criatura é porque ela acabou de lutar. E se lembrando dos aventureiros da guilda comentando sobre um Jack Caveira que fez várias vítimas na região, o protagonista decidiu acabar com o monstro de uma vez por todas. Mas a força e velocidade do oponente mostravam que não seria um desafio fácil, e ainda mais inacreditável é que a criatura é um morto-vivo, mas por algum motivo está usando uma espada do elemento luz, algo que Shin nunca havia visto antes. E ao atacar novamente, o garoto não conseguiu aplicar um dano efetivo no inimigo, e sua espada não vai aguentar mais golpes. Portanto, ele usa um feitiço para desbloquear uma parte do seu poder original, e então avançar contra o esqueleto e destruir o seu coração. Mas então o garoto percebe que a espada do esqueleto gigante acabou voando para longe, e ele não conseguiu pegá-la, mas pelo menos havia uma gema preciosa em sua mão. Shin começa a acreditar que aquilo era real, e esse mundo é muito mais divertido do que ele imaginava. Enquanto isso, a espada do esqueleto fica girando no ar, até acertar a janela de uma princesa chamada Rione. E dando uma olhadinha na espada mais de perto, os soldados estão se perguntando o que fazer com ela. Então a princesa pede que eles tragam até aqui um avaliador sagrado para descobrir a composição da arma e também achar quem jogou ela no castelo. E pensativa, a princesa Rione tem certeza de que essa espada pertence a alguém muito poderoso e também interessante. E voltando para a cidade, nosso protagonista acaba vendo alguns aventureiros gravemente feridos e pergunta a um soldado o que aconteceu. O homem explica que todos eles foram vítimas de um esqueleto gigante na floresta do norte e apenas 4 dos 12 homens sobreviveram. Shin então se lembra dos cadáveres que ele acabou achando naquele local. Além disso, o homem menciona uma espada vista voando pela floresta até colidir com o castelo. Então ele pergunta para o garoto se ele sabe sobre alguma coisa, mas Shin finge não saber de nada e o homem informa que os soldados estão investigando o caso e pede informações caso o protagonista descubra algo. E de volta à guilda, Shin se apresenta para Celica para registrar um relatório sobre a ameaça do esqueleto. Antes, o chefe da guilda tinha dado uma tarefa de extermínio para caçar esse monstro, e o garoto simplesmente aparece aqui com a pedra preciosa que ele coletou do esqueleto, após derrotá-lo. E a recepcionista fica impressionada e não consegue acreditar que esse cara aqui, sozinho, tenha conseguido derrotar um monstro tão bizarro. E apesar de pedir para a garota se acalmar, o rapaz acaba gostando desse jeitinho animado dela. Nesse momento, uma mulher chamada Elsie se aproxima da conversa. A recepcionista Celica conta para sua colega que esse cara aqui derrotou o Jack Caveira, mas Shin responde que ele não pode provar, já que ele não trouxe o equipamento da criatura, dizendo que o equipamento não era tão especial assim. Elsie pensa que o equipamento do Jack só poderia ser obtido por alguém de nível B ou com uma pequena fortuna. Então, ver um garoto aventureiro novato dizer que derrotou o Jack Caveira é realmente muito estranho. De qualquer jeito, eles decidem examinar a pedra preciosa para ver se ela contém a magia do esqueleto. E segundo Elsie, esse tipo de criatura costuma aparecer quando as mágoas e rancor da vingança dos mortos costumam se juntar na magia do ar. E apesar da floresta do norte ser muito perigosa, onde muitos perdem a vida, a energia de mana daquela região ainda é fraca, então não deveria criar uma criatura tão poderosa. O garoto Shin pensa que é muito estranho que uma criatura de nível 359 apareça naquela área, então as mulheres ficam alertas para uma possível ameaça que pode cair sobre o reino. Celica pega a pedra preciosa para determinar a força da criatura, enquanto Elsie tem quase certeza de que apenas um rank A poderia derrotar uma criatura desse nível. Shin pede para a mulher elfo que guarde segredo, pois a última coisa que ele tá querendo é chamar a atenção indesejada, e depois disso, ele faz uma pausa para comer uma coisinha. E então Celica, a irmã gêmea de Celica, acompanha o garoto até uma mesa vazia com uma bebida, e pergunta se ele pode dividir a mesa com alguém. De repente, uma presença sombria atravessa a guilda, chamando a atenção de todos e assustando os aventureiros presentes. Esse cara está carregando uma lança mágica chamada Venom, uma arma lendária capaz de rivalizar com as armas mitológicas. Ele se senta e se apresenta como Avis. Shin percebe que ele é um lanceiro, de nível 188. Avis comenta que o garoto tem um bom equipamento, apesar de ser um novato. O protagonista explica que ele veio do interior e não está acostumado com grandes batalhas. Avis entende agora porque o garoto não se assustou com seu nome, afinal de contas, ele é chamado de vampiro, justamente porque ele é especialista em caçar mortos-vivos. Shin pensou que esse apelido era por causa de sua cara bizarra, e essa amizade deles aí tá fazendo todo mundo da guilda se perguntarem se esse garoto novato é maluco e não tem noção do perigo. Avis está achando esse jeito diferente do protagonista muito
muito divertido e revela que o apelido vem da habilidade de drenagem da lança, que consome a força vital da vítima e a transfere para o usuário. Nesse momento, Círica chega para servir os pratos e os dois guerreiros concordam que comer é muito melhor do que ficar só na conversa fiada. E depois do almoço, Shin entra em uma biblioteca pela primeira vez em muito tempo. Ele passa a tarde lendo sobre a história do reino, fundado há mais de 500 anos. Ele se lembra de Tiera, dizendo que o declínio aconteceu há 500 anos, um evento no qual várias pessoas desapareceram. Shin está pensando que o desaparecimento de jogadores ao saírem do jogo pode ser a causa disso. Então, ele encontra um livro sobre as raças desse mundo e percebe que todas elas são as mesmas do jogo. E enquanto isso, o chefe da guilda está liderando uma reunião sobre a morte do Jack Caveira, se perguntando por que do protagonista não ter levado todo o equipamento do monstro. E ele explica que o garoto aventureiro não viu nada de especial naquelas armas. E o homem velhinho comenta que aqueles que receberam cartas de recomendação geralmente costumam ser pessoas muito estranhas. E o chefe da guilda discorda, pois ele também recebeu uma. Mas de qualquer jeito, ele conta que a avaliação da pedra confirmou que o nível era 359 no esqueleto, o que chegava ao nível de um rei. Portanto, é muito preocupante pensar que possa ter muito mais monstros desse calibre na Floresta do Norte. E então, um cavaleiro gostaria de saber mais sobre esse equipamento. E quem foi que derrotou o esqueleto? O chefe da guilda lembra que o garoto queria continuar anônimo, sem chamar atenção. Mas agora, falando sobre as armas do esqueleto, o cavaleiro conta que a espada que voou direto para o castelo apareceu no mesmo dia em que o esqueleto foi derrotado. A lâmina da espada tem cerca de 2 metros de comprimento, feita de uma liga mágica de aço e mitril, sem falar que era encantada com o feitiço do elemento luz. Em outras palavras, é uma arma comparável à espada do tesouro da nação desse reino. E como provavelmente é um equipamento lendário, não faz sentido ignorar alguém que derrotou um monstro que usava essa arma. Além disso, todos têm uma grande desconfiança com toda essa história. Enquanto isso, o garoto está aproveitando um churrasquinho na cidade, até que uma garota fera se aproxima. Ele oferece um espetinho, e a garota o aceita um pouquinho tímida. E depois de comer, ela ganha confiança para se apresentar como Millie. Então Shin pergunta se ela tem alguém para levá-la para casa. Nesse momento, ela aponta para Avis, que aparece para um reencontro inesperado. O garoto pensou que ela fosse filha do lanceiro, mas então Avis explica que ela é uma das meninas do orfanato da igreja. E como Millie é bastante malandra e tem o costume de ficar fugindo, ele sempre tem que ir atrás dela. De qualquer jeito, Avis comenta que Millie é muito tímida, então é incrível que ela tenha interagido com esse rapaz. Falando nisso, de repente a garota se aproxima e pede ao jovem aventureiro que salve uma raposa na Floresta do Norte. Quando ela sai, Shin vai para seu quarto e se pergunta por que Millie pediu a ele para salvar uma raposa. E sem mais nada para fazer até o dia em que Shane voltar para o Santuário da Lua, ele decide investigar o assunto. Aliás, ele tem um jeito de entrar. Então no dia seguinte, ele vai direto para o Santuário da Lua. Quando ele chega lá, ele pede para a garota elfa que envie uma mensagem para Shane, pedindo que ela encontre ele, caso reconheça a espada que ele está enviando. Tiera fica impressionada com essa arma de nível ancestral. Shin explica que seu nome é Lua Azul, que pertencia a Shane, podendo ser usada apenas por ela ou por ele, que são seus criadores, que foi destinada a eles dois por serem poderosos. E embora pareça incrível, Tiera tá acreditando que segurar uma espada dessa iria consumi-la. E Shin pensa que isso é por causa do material de que é feita. Afinal de contas, a arma é feita de uma liga mágica, uma presa do dragão da morte negra, uma escama da besta da rebelião oceânica e uma lágrima de uma criatura elemental. Diante disso, Tiera promete que não vai mais ficar impressionada quando Shin aparecer com essas histórias malucas. O garoto se desculpa, mas lembra que a Lua Azul é o único jeito de Shane se lembrar dele. Assim, Tiera concorda em ajudar, e o garoto entrega uma carta mágica que vai alcançá-lo onde quer que ele esteja. Tiera deve enviá-la a Shin se tiver notícias importantes da sua mestra, simplesmente escrevendo o nome do destinatário e dizendo a palavra enviar. Tiera pergunta por que o protagonista não envia essa carta diretamente para Shane, e ele explica que tentou, mas por algum motivo que ele não faz ideia, não funcionou. Por isso, ele acaba tendo que provar para Tiera que essas cartas funcionam. Então ele sai do santuário e a carta chega imediatamente para a elfa, depois que ele envia. O problema é que por alguma razão, essas cartas não podem ser enviadas para Shane, talvez porque ele ainda não tenha encontrado ela nesse mundo. E muito impressionada, Tiera pede algumas dessas cartas para si mesma, se aproveitando dessa grande utilidade, e Shin dá algumas para ela, já que ela está estudando magia. A elfa gostaria de estudar o item mágico, então Shin dá 3 para cobrir o custo da ajudinha que ele pediu. E depois que o jovem aventureiro sai, Tiera fica impressionada que um garoto como esse possa existir nesse mundo. E algum tempo depois, Shin chega na Floresta do Norte, em busca da raposa. Porém, uma voz assustadora diz a ele para ir embora. Ele sabe que é um feitiço de barreira mágica, mas como ele é resistente à interferência mental, ele acaba não sendo afetado por esse feitiço, embora ainda seja um sinal de que alguma coisa ruim vai acontecer. E conforme ele avança pela floresta, Shin descobre uma grande escadaria, com um portão no topo, e no final, ele encontra um santuário. Assim que ele chega lá, a voz sombria da floresta desaparece, então ele acredita que esse é o centro da barreira. E justamente quando ele cruza o portão, um barulho estranho acontece, e assim que ele entra no santuário, vê a raposa deitada no centro de um símbolo de ritual mágico. Shin se aproxima e percebe que o filhote de raposa está envenenado,
e amaldiçoado. Então ele se apressa para evitar a morte da raposinha. Ele fica aliviado por ter conseguido curar o animal, mas fica alerta ao escutar um som estranho. Seu radar está detectando a aproximação de vários inimigos, esqueletos mortos-vivos equipados com armas. É um grande número de oponentes. Então Shin invoca uma lança com uma mão, enquanto segura a raposa com a outra. E conforme o exército inimigo avança, o garoto conjura um feitiço perfurante para destruir metade dos oponentes. Então usa uma espada brilhante para derrotar o resto, assim destruindo os esqueletos. Mas acontece que ainda está detectando dois inimigos à sua frente, que o protagonista não tinha visto. Então de repente as duas estátuas de raposa se quebram, revelando dois golems invasores de nível 674. A raposa azul ataca com magia de gelo, enquanto a vermelha domina a invocação de fogo. A névoa negra nessa parte da floresta aqui agiu como um tipo de miasma, que produziu essas aberrações. E Shin não teve escolha a não ser se livrar delas utilizando os laços das sombras. Ele prendeu os golems, mas eles liberaram miasma de seus corpos, até formar uma cortina de fumaça que afetou a raposa. Logo, as feras se libertam. No entanto, a raposa apontou o círculo mágico onde eles estavam antes. E correndo para o centro, Shin descobriu que essa névoa não invadia esse símbolo, além de revelar a localização dos inimigos. Enquanto as criaturas avançavam novamente, Shin invocou uma corrente sagrada para prendê-los, finalizando a luta com um golpe de espada. A morte das criaturas acabou dissipando a névoa, então a raposa saltou em cima do humano que salvou ela. E depois de dar uma analisada no animal, ele descobriu que essa daqui é uma criatura elemental, de nível 211, um dos monstros mais poderosos da região, mas deveria ter a aparência de um humanoide ou de uma raposa gigante, em vez de uma pequena raposinha. De qualquer forma, Shin aproveita a chance para adotá-la, que já está grudada nele como sinal de gratidão. E agora com esse novo animalzinho de estimação em sua cabeça, Shin está lembrando que nunca tinha visto golems afetados por miasma sombrio, e uma raposa elemental filhote. Ele espera que isso possa de algum jeito ajudar ele a voltar para seu mundo. Enquanto isso, Chien acaba recebendo a carta mágica de Tiera, informando que Shin está querendo vê-la. Ao mesmo tempo, o protagonista fica aliviado ao perceber que a raposinha não estava usando as garras enquanto batia na sua cabeça. Ele observou que nunca tinha visto tantos esqueletos juntos, e portanto, achou que deveria avisar isso para a guilda, mas não está querendo falar nada sobre a raposa elemental por enquanto. Com isso, Shin decide fazer uma parceria com a pequena criatura, um contrato onde o humano seria seu treinador e companheiro, mantendo o nível e a espécie do animal em segredo, para que pudessem estar juntos o tempo todo. E com a resposta animada da raposa, Shin entende que ela concordou. Então ele recitou as palavras do encantamento, confirmando o contrato para sempre. Nisso, uma tatuagem aparece nos dois corpos, após selar a parceria. E agora é o momento de decidir o nome para seu novo amiguinho. E quando ele diz Yuzura, a raposinha dá uns tapinhas na cabeça dele, como um jeito de concordar. E em seguida, o garoto recebe uma mensagem de Tiera, dizendo que ela já enviou uma mensagem para Chien. O garoto agradece por ela ter feito isso sem nenhum problema. E com isso, ele agora está querendo voltar com Yuzura para a guilda. E quando o protagonista chega na guilda de caçadores, ele procura alguém para ajudá-lo, e aparece as duas garotas gêmeas ao mesmo tempo. Elas estão tentando roubar a atenção dele. A mais velha fica dizendo que o aventureiro está bem na frente dela, então é ela quem deveria cuidar do relatório do rapaz. Por outro lado, a mais nova responde que já percebeu que ela está querendo roubar o protagonista só para ela. Enquanto isso, o garoto Shin pergunta novamente se elas vão continuar brigando ou ajudar no relatório dele. Então finalmente Celica atende ele, e depois disso, o rapaz aproveita a chance para dar uma olhada em outros trabalhos. E em um deles, alguém está procurando por um sucessor para o orfanato da igreja. Essa é uma missão sem uma classificação de rank. O garoto fica curioso sobre o que poderia estar em jogo, e como ele já tinha um desejo de visitar Millie no orfanato, ele decide aceitar o trabalho e seguir em frente. E ao chegar na igreja, o garoto fica impressionado com a beleza do lugar, e quando uma mulher aparece, Shin explica que viu atender o trabalho solicitado, e também está querendo ver Millie. A mulher parece muito desconfiada das intenções do aventureiro, mas decide confiar nele e traz a garotinha fera, que recebe ele com muito carinho. A mulher fica um pouco mais calma e se apresenta como Tria Soares, uma pessoa que veio de outra igreja. Ela confessa que se sente muito feliz em ver Millie se apegando a alguém. E falando na menina, ela agradece a Shin por ter resgatado a raposa. Ele então apresenta Yuzura para a garotinha e explica para a raposa que essa pequena menina fera foi responsável por seu resgate. Logo depois, a senhora Tria explica que está procurando alguém com uma habilidade específica, tudo para ensinar para a igreja. E já reparando na aparência da mulher, o protagonista pensa que tem alguma coisa a ver com cura ou suporte, mas na verdade a senhora Freira está em busca de uma habilidade de purificação, e embora seja rara, o garoto confirma que possui esse poder, mas avisa que tudo depende dela aceitar pagar o que ele está querendo e fechar negócio. A mulher acredita que o rapaz vai pedir uma grande quantia, devido à raridade da técnica, mas na verdade ele só está querendo saber um pouquinho mais sobre a origem do poder de Millie e qualquer informação que a igreja tenha obtido. Tria fica pensativa por um momento, pois afinal de contas ela está lidando com um estranho, mas o aventureiro precisa descobrir mais sobre esse mundo em que ele está vivendo, e a igreja seria uma boa fonte de informação.
situação. Nesse momento, a garotinha Millie mostra um olhar profundo para a freira e afirma que Shin não vai causar nenhum problema. Então a senhorita aceita a proposta, mesmo sem acreditar que possa ajudar muito. No entanto, o protagonista gostaria de saber se Tria conhece alguém que frequenta muito a igreja, além de revelar o poder de Millie. A mulher então conta que Millie possui o título de compositora estelar, por ter visões do futuro que sempre se realizam. O garoto Shin pensa que pessoas com más intenções poderiam se aproveitar disso para objetivos malignos, mas é exatamente por isso que Tria sempre pedia às pessoas que sabiam para não compartilharem essa informação com ninguém. Além disso, ela conta que um jovem caçador, que era órfão naquela igreja, chamado Avis, ajudou muito eles, assustando qualquer um que pensasse em fazer mal às pessoas de lá. Com isso, Shin aceita o trabalho, e a freira conta que gostaria que a neta de um antigo padre aprendesse purificação, pois as coisas ficariam muito mais calmas se ela herdasse a igreja. Essa informação final convenceu o garoto, que já percebeu que a situação é complicada, pois envolve pessoas ricas e nobres. E no pátio da igreja, as crianças se juntam ao redor de Yuzurra para acariciar o pelo macio da raposa. Ela se sente tão à vontade nos braços das crianças que Shin não consegue evitar de sentir uma pontada de ciúmes ao ver aquela situação. Aliás, ele pergunta se Millie também está querendo fazer carinho na raposa, mas logo percebe que ela está tentando deixar as outras crianças aproveitarem um pouquinho também. E de repente, Yuzurra se cansa dos carinhos e volta para a cabeça do seu dono. Pouco tempo depois, Millie chama a raposa e guarda ela para que ninguém mais pegue, declarando que esse era seu plano o tempo todo. Isso assusta não apenas Shin, mas também as crianças, que fogem ao escutarem essa fala bizarra. O protagonista acaba encontrando outra freira, que explica que infelizmente o orfanato está prestes a fechar, porque a igreja está sem padre e precisam de alguém para assumir o cargo. A senhorita Tria poderia ser essa pessoa, mas para chegar lá, ela precisava emanar uma habilidade especial, como por exemplo a magia de purificação que a própria freira estava falando. E para piorar a situação, há um candidato a novo padre, mas ele está querendo se livrar do orfanato, porque não passa de um idiota ganancioso. A senhorita Tria diz que a neta do antigo padre pode ter o direito de herdar a igreja, se desenvolver a habilidade especial que impediria que o lugar inteiro caísse nas mãos daquele homem ganancioso. A garotinha Millie não tem dúvidas de que o protagonista vai cuidar de tudo isso para eles, e a freira então responde que assim como ela sabe onde cada criança está em algum canto do orfanato, ela sabe que Millie pode estar certa sobre isso. E o garoto Shin percebe que todos sabem que a garotinha pode ver o futuro. E mais tarde, quando Tria chama o aventureiro ao pátio para conhecer a neta do antigo sacerdote, todas as crianças estavam dormindo ao redor dele, que não faz ideia de como ele foi parar ali. E logo, ele está diante de uma garota chamada Rasha, que ao se apresentar, gagueja. A freira então lembra que essa jovem, apesar de dedicada, pode ser um pouquinho descuidada às vezes. Então o protagonista também diz o seu nome e conta que vai estar responsável por ensinar a purificação. A garota Rasha então diz que está ansiosa e aceita a tarefa. No entanto, antes de qualquer coisa, o garoto pergunta se alguém sabe onde é que fica um grande número de mortos-vivos de alto nível. E do nada, o caçador lanceiro chamado Avis aparece, e Tria responde que eles são comuns no plano fantasma. E o lanceiro, escutando tudo isso que está acontecendo, pergunta se talvez elas estejam confiando demais nesse cara estranho. Mas a senhora freira então responde que Millie disse claramente que esse garoto não seria um problema. Avis pergunta se a garota viu alguma coisa, e ela responde que sim. O lanceiro conta que até confia na visão sagrada da garotinha, mas avisa o rapaz que a qualquer sinal de traição da parte dele, ele vai usar sua lança para transformá-lo em um espeto. A garotinha Millie e também as outras irmãs não gostaram de ver o protagonista sendo tratado com tanta violência. E então Avis pergunta todo impaciente sobre essa tal purificação, e finalmente Shin revela que para desenvolver essa habilidade é preciso derrotar 2 mortos-vivos acima do nível 150, enquanto segura um item chamado Orbe da Oração Sagrada. Contudo, considerando que o golpe final seja importantíssimo, o garoto Shin conta que vai cansar todos eles para que Rasha possa terminar o serviço. E quanto ao Orbe, é bem difícil de encontrar, mas felizmente o rapaz já tem um. A senhorita Tria está achando curioso que esse jovem fale tantas coisas complicadas como se fosse moleza, e então o garoto pergunta à irmã Rasha se ela consegue lidar com a situação. E a coitada já está suando frio, preocupada em enfrentar esses mortos-vivos. Avis então dá um grito, trazendo ela de volta para a realidade, e ela concorda com tudo, falando que vai se esforçar. Então o lanceiro conta que irá com eles, e a senhora Tria confia em todos eles para essa tarefa. Enquanto isso, o lanceiro está pensando que só pode haver uma explicação para esse moleque recém-chegado ser tão suspeito. Com certeza ele é maluco da cabeça, dizendo que vai destruir uma horda de monstros de nível 150, e após a reunião, Avis conta que eles partirão na manhã seguinte, e depois ele aparece novamente na escuridão para confirmar uma coisinha importante com o garoto. Ele leva o rapaz até um bar e pergunta se Shin é um escolhido dos deuses, mas o protagonista não faz ideia do que seja isso. Então, Avis conta que existem pessoas que renascem com habilidades e títulos que não deveriam ter, além de informações sobre itens e monstros, mesmo que a pessoa não possua as memórias da sua vida passada. Isso deixa o garoto confuso, que pensa ter renascido nesse jogo, mas não ter reencarnado nesse mundo como acontece com os bebês. Mais uma vez é dito que os humanos superiores foram extintos. No entanto, Avis deixa claro que sua intenção não é forçar o garoto a revelar tudo. Com isso, ele para de se intrometer na vida dele, e Shin está achando estranho que as pessoas tenham medo de
de Avis, percebendo que ele é um cara até que bonzinho demais. Então, o lanceiro explica que essa é a impressão que as pessoas têm dele, quer ele goste ou não. E tentando bancar o durão e barra pesada, ele conta que só ajuda o orfanato porque o choro daqueles pirralhos irrita bastante ele. Tudo por conta daqueles riquinhos metidos. Então do nada Shin cospe sua bebida e conta que já estava esperando que esse lanceiro era na verdade um cara legal e de bom coração. E quando o lanceiro fica bravo só pra manter a pose de valentão, Shin pede que ele espere um pouquinho porque ele recebeu uma mensagem. Pelo visto é Tiera, informando que Shiene disse que iria voltar para o Santuário da Lua assim que terminasse o trabalho, e pede que ela seja avisada caso o protagonista for embora. E na mensagem final, Tiera está perguntando o que o garoto fez para que a sua mestra fizesse tantas perguntas sobre ele, quase como se fosse obcecada. E depois de ler a mensagem, o garoto aventureiro pressiona um botão no menu do sistema. E vendo o que apareceu, o lanceiro Avis conta que também possui uma carta de recomendação do Santuário da Lua, algo que o protagonista não estava esperando de jeito nenhum. No dia seguinte, o grupo vai até o local fantasma e a garota Rasha fica muito assustada com a responsabilidade que tem com a igreja. O rapaz então entrega a ela o orbe da oração sagrado, deixando a jovem ainda mais nervosa enquanto agradece ele. E conforme eles estão avançando pelo terreno desconhecido, alguns mortos-vivos aparecem, acompanhados por cães de caça, e avançam em direção aos humanos. Shin então responde com a esfera de luz única, aprisionando as feras com sua magia, ordenando que a freira ataque agora. Ela então aponta o cajado para os lobos e usa seu feitiço de cura, que tem um efeito oposto em mortos-vivos, vaporizando eles. E quanto aos esqueletos, o lanceiro Avis divide seus corpos com a habilidade Flor de Luz, deixando eles vulneráveis para a freira finalizar. Conforme os inimigos continuam vindo, os aventureiros derrubam no chão para que ela acumule o número necessário de mortes. Com o tempo, eles avançam para uma parte do lugar fantasma, em uma zona onde havia um selo mágico criado pela guilda para repelir mortos-vivos de nível superior. O grupo atravessa a barreira para prosseguir com a missão. Eles detectam inimigos camuflados e oponentes que se aproximam rapidamente. O lanceiro está cuidando dos inimigos na frente, enquanto Shin lida com o lado esquerdo. A raposinha e o Zurra precisam ajudar a garota com a magia de cura. Logo, a velha estratégia padrão volta a funcionar, e a jovem freira continua acumulando mortes para subir de nível de um jeito assustador, pois a diferença de força entre ela e os monstros é enorme. Nesse ponto, Avis traz pra ela uma criatura tão maltratada que a garota ficou de boca aberta, e depois de descobrir a presença de um inimigo poderoso nesse terreno fantasma, a princesa Rione usa a espada gigante que invadiu seu quarto para exterminar a criatura inimiga. Um soldado diz a ela que está preocupado com outro grupo de investigação, mas então uma elfa aparece pedindo que deixe tudo com ela, e chegando na equipe em apuros, todos estavam enfraquecidos e sem esperança de derrotar um inimigo daquele calibre. Mas a elfa avança contra o monstro de caveira e quebra seu núcleo com uma série de golpes letais. E impressionados, todos os guerreiros olham diretamente para sua salvadora, e a poderosa Shiene. Então a garota elfa utiliza sua magia de cura para regenerar todos os soldados afetados pelo inimigo Jack Caveira, e todos sentem alívio ao ganharem uma nova chance de vida. O comandante da equipe agradece ela pela ajuda e confessa que realmente estava pensando que seria melhor recuar. E Shiene, sendo uma pessoa muito humilde, conta que só conseguiu derrotar o inimigo porque ele já estava enfraquecido pelos soldados. O comandante diz que as palavras da elfa estão enchendo ele de orgulho, mas lembra que esses mortos-vivos não deveriam estar aparecendo, pois realmente não deveriam estar no terreno fantasma. O reino até chegou a enviar tropas de elite para conter a ameaça, mas foi essa elfa quem sozinha lidou com o oponente com o esquadrão inteiro, não conseguiu derrotar. Mas embora isso já seja algo esperado de uma pessoa que conviveu com os humanos superiores, de acordo com os relatórios, essa era a última criatura estranha na área. Então possivelmente o problema tá resolvido. Só que mesmo assim, Shiene continua investigando o terreno e manda o comandante usar o item mágico que ela entregou a ele, caso alguma coisa dê errado. E assim, voltando para essa missão, ela fica toda felizinha por finalmente ter a chance de ver seu mestre novamente, e correndo toda alegre em direção à sua presença. Ao mesmo tempo, um pouquinho mais distante de onde ela estava, Shin continua com sua missão para obter a habilidade de purificação para Rasha. E quando Avis enfrenta outro inimigo Jack Caveira, ele avança utilizando sua incrível velocidade. A lança mágica venenosa resolve a situação e destrói facilmente o inimigo. E vendo que Rasha estava congelado de medo, ele manda a garota terminar o trabalho logo. E é isso que ela faz toda apressada. Se aproximando da caveira, ela libera uma energia mágica de cura. A energia verde do nada se torna dourada, preocupando o grupo. Mas então Shin manda eles ficarem tranquilos, explicando que esse efeito ocorre quando se cumprem todas as condições para aprender a nova habilidade. E vendo a freira com uma nova expressão estranha, o lanceiro pergunta se ela está bem, e ela explica que sua mente estava repleta de pensamentos sobre como usar essa habilidade. E então Shin está parabenizando Rasha, que aprendeu a purificação, e a freira fica feliz por finalmente conseguir salvar o orfanato, depois de todo o esforço. O garoto recomenda que eles façam uma pausa antes de voltarem para casa. No entanto, uma enorme massa escura de magia aparece, cobrindo os céus indo em direção a uma esfera gigantesca, acumulando toda aquela energia. E segundo as informações de Avis, essa é a matéria mágica que revive os mortos-vivos. Enquanto Rasha está admirando sua beleza, o lanceiro conta que é necessário treinar essa matéria para impedir que os monstros mantenham sua forma. A criatura desce, formando um
monstro colossal no chão, deixando Rasha sem acreditar no tamanho. Analisando a criatura, Shin percebe que se trata de um Lorde Caveira de nível 804, com uma quantidade insana de HP, que é impossível calcular. A garota Rasha acredita que um monstro como esse poderia devastar uma nação inteira, então pergunta a Shin se a barreira mágica é suficiente para deter esse inimigo. O rapaz confessa não ter certeza diante desse poder imensurável do oponente, e de repente, o Lorde Caveira voa em direção ao céu e rompe a barreira com apenas um único soco, dando uma resposta rápida para a pergunta dela, que mal consegue ficar em pé diante de sua tamanha força. Os dois guerreiros também ficam nervosos ao perceberem que o grande Lorde está olhando para eles. O grupo decide fugir, mas Shin está contra essa ideia. Um exército de esqueletos acabou cercando a equipe, impedindo sua fuga. O lanceiro recomenda abrir uma brecha para escapar, mas o protagonista está determinado em ficar e permitir que os outros fujam. Aves então pergunta se o rapaz está querendo morrer, mas a resposta do garoto é simplesmente desativar seu limitador de poder, libertando uma gigantesca energia de seu corpo. E o protagonista conta que já que a barreira foi quebrada, ele não poderia simplesmente ignorar os monstros e deixá-los ir embora à vontade. Isso colocaria em perigo a vida das pessoas do lado de fora. E sentindo a força do garoto, Aves conta que poderia ajudar na luta, mas Shin apenas ignora com uma risada e pediu ao lanceiro que cuidasse de Rasha e Uzura. O garoto concede a ele um feitiço de aprimoramento que permite correr mais rápido. Isso vai ajudá-lo a escapar dos inimigos, e Uzura se recusa a sair do lado de seu dono, então ele decidiu deixar a raposa onde ela estava. Feito isso, ele conjura uma rajada de relâmpagos, dizimando os esqueletos pelo caminho e abrindo espaço para o grupo fugir. O protagonista se prepara para o confronto contra os inúmeros oponentes, mas é Uzura quem toma a iniciativa e destrói boa parte da linha de frente inimiga com sua habilidade de fogo místico. E apesar do poderoso ataque flamejante, o Lorde dos Esqueletos solta um rugido que invoca centenas de mortos-vivos para o campo de batalha, fazendo Shin pensar novamente o que deve fazer em seguida. Então, ele invoca o corte relâmpago da terra, causando uma explosão luminosa. A confusão acaba sendo tão grande que Chien conseguiu vê-la e ouvir de muito longe, descobrindo assim o caminho para seu mestre. O local estava tão cheio de esqueletos que o mapa de Shin ficou completamente vermelho, e ele lamentou por não ter Chien aqui para ajudá-lo. Mas então, naquele momento, um marcador azul, que significa aliado, apareceu à distância, vindo rapidamente em sua direção. Então Shin decidiu fazer um desvio no meio da batalha para descobrir quem era, e depois de pousar em um campo de flores, ele se deparou com sua aprendiz, Chien. O garoto perguntou como é que ela estava, mas os esqueletos não deram a eles descanso, e se aproximaram dos dois para estragar o momento. Mas então Uzura cria uma barreira mágica para impedir que os monstros atrapalhem o reencontro. Então o protagonista volta a falar com a sua velha amiga de 500 anos atrás, mas ela o surpreende com um forte abraço, e antes de qualquer coisa, ela pergunta se o mestre tem alguma coisa a dizer, e ele pensa que talvez precise pedir desculpas por tê-la deixado sozinha esse tempo todo, ou até mesmo agradecê-la por ter cuidado da loja Santuário da Lua. Mas a cada erro que o garoto cometia, ela o apertava mais forte em seu abraço. Portanto, o garoto pensa com mais cuidado na sua próxima palavra, até que ele se lembra do Santuário da Lua, e de quando a elfa cuidava dele. Nesse momento, ele conta que simplesmente voltou para ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto de sua querida aprendiz, que durante 500 anos de vida ficou imaginando que o seu mestre nunca voltaria. O rapaz está pensando que ter finalizado o jogo da morte deveria ter apagado seus dados salvos, incluindo o Santuário, Chien e seus outros seguidores. Nesse momento, Uzura acabou perdendo força contra o poder esmagador do Lorde Esqueleto e deixou sua barreira enfraquecer. O protagonista fala com Chien que vai ser melhor eles lidarem com isso antes, talvez lançando um ataque combinado poderosíssimo depois de tanto tempo. Dito isso, os dois levantam a mão, realizando um encantamento com um grande círculo mágico que varre toda a escuridão ao redor. O Lorde Esqueleto não foi derrotado pelo feitiço Santuário da Luz, mas apenas enfraquecido. Então Shin desembainha sua espada e corta o monstro ao meio, até quebrar a pedra mágica em seu coração. A elfa Chien se aproxima, mas então o garoto manda ela ficar onde está, enquanto escuta o Lorde exigir todo aquele poder do protagonista para ele mesmo. Enquanto a criatura está morrendo, Shin fica surpreso vendo o monstro falando a sua própria língua. Ele pensou que o Lorde seria um oponente que talvez desse mais pistas, mas infelizmente nada foi descoberto. Mas pelo menos parece que esse lugar mal assombrado vai voltar a ser o que era antes. Então Shin aproveita a chance para ter uma conversa tranquila com a elfa. E depois, muito longe do campo de flores, Shin pergunta para a elfa se ela se lembra de quando ele se despediu dos outros e foi derrotar o monstro final. No começo ele pensava que tudo deveria ter terminado após a sua vitória, mas havia uma porta enorme na sala do chefe da masmorra, que assim que o monstro foi derrotado, a masmorra foi aberta. Como resultado, Shin perdeu a consciência e acordou em um campo verde após 500 anos. E estando triste pela ausência do mestre durante todo esse tempo, ela conta que a masmorra desapareceu sem deixar pistas. Então foi só depois de muito tempo que ela ficou sabendo que Shin derrotou o monstro final. E quando os outros aventureiros afirmaram que os seus mestres haviam desaparecido, Chien não entendeu por que tudo isso estava acontecendo. Então começou a procurá-lo por toda parte. No entanto, as mudanças afundaram o continente no caos. Isso acabou forçando o antigo grupo do protagonista a se separar. E antes de qualquer coisa, Shin está pedindo que ela pare de chamá-lo de mestre, porque depois dos 500 anos que ele passou dormindo, ela ficou tão famosa que todos vão ficar confusos ao vê-la chamando um garoto desconhecido dessa forma. Com isso, Chien
Shiene fica muito envergonhada, mas junta coragem para chamar seu mestre pelo nome, e o rapaz quase tem um ataque cardíaco escutando isso, embora ele fique fingindo que não ficou apaixonado. E com tudo resolvido, o garoto planeja visitar o local sagrado que pesquisou na biblioteca do reino. A elfa revela que já esteve lá antes, mas apenas para uma investigação rápida. Shiene pergunta se ele vai embora para sempre, quando encontrar uma saída, e o garoto responde que sim, sem nem pensar duas vezes. E toda triste, ela aceita a cruel resposta, enquanto Shin se pergunta o quanto ela se lembra de quando esse mundo era um jogo. Pelo visto, ela se lembra de tudo, desde o dia em que ambos desceram juntos a essa terra, e quando começaram a chamá-la de Jogo da Morte. O garoto descobre que todo o grupo já sabia que eram NPCs, e os jogadores desapareceram após saírem do jogo. Mesmo assim, ele se desculpa por ter ignorado os sentimentos dela, mas Shiene acha que a decisão dele foi certa naquele momento. Em seguida, eles lembram de que os dois têm uma promessa juntos, e logo eles encerram a triste conversa e planejam uma festa quando voltarem para o Santuário da Lua. A elfa então aproveita a chance para perguntar quem é essa raposinha, e o garoto diz que é um monstro elemental. Ela conta que percebeu que esse não era um espírito comum por conta de suas caudas, e sem entender nada, o aventureiro levanta a raposa e percebe que agora ela tem 3 caudas. E como se isso não bastasse, ela simplesmente acorda dizendo "Bom dia, Shin". O rapaz fica louco e pergunta o que diabo tá acontecendo. Então Yuzura explica que a sua mente clareou bastante quando aquela coisa sombria desapareceu. O garoto fica pensando que talvez aquele Lorde fosse o mesmo mestre dos esqueletos no santuário de antes, mas de qualquer forma, ele pediu à raposa para não falar em público, tudo para evitar confusão, e se possível, também esconder as outras caudas também, utilizando o poder de ilusão. Yuzura pergunta se ela é uma boa parceira, e Shin responde carinhosamente que sim. E Shiene não consegue resistir à fofura da raposinha, e pede para segurá-la, falando que ninguém jamais conseguiu domar um espírito elemental antes. Dito isso, a raposa volta para Shin. Ele decide partir em busca de seus antigos companheiros o mais rápido possível, antes que a guilda descubra tudo. Shiene então fala que eles poderiam ter deixado essa conversa para depois e apressar as coisas, mas então Shin responde que não conseguiu resistir aos olhinhos de tristeza da elfa naquela hora. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte desse anime. Que a continuação já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.